Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 69 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada Muni visita os palácios do Senhor Krishna em Dwaraka. Em resumo a este capítulo, é narrado o assombro de Narada Muni ao ver os passatempos do Senhor Sri Krishna como pai de família e as orações que ele lhe ofereceu. Após matar o demônio Naraka, o Senhor Krishna casou ao mesmo tempo com 16.000 donzelas. E o sábio Narada queria observar as diversas atividades do Senhor nesta situação familiar única. Por isso ele foi para Dwaraka. Narada entrou em um dos 16.000 palácios e viu a deusa Rukmini em pessoa prestando serviço subalterno a Sri Krishna, embora ela estivesse na companhia de milhares de criadas. Logo que notou a presença de Narada, o Senhor Krishna levantou-se de seu leito, ofereceu reverências ao sábio e fê-lo acomodar-se em seu próprio assento. Então o Senhor lavou os pés de Narada e borrifou a água em sua cabeça. Tal foi o comportamento exemplar do Senhor. Depois de conversar um pouco com o Senhor, Narada foi até outro dos palácios dele, onde o sábio viu Sri Krishna jogando dados com sua rainha e Uddhava. Saindo dali para outro palácio, encontrou o Senhor Krishna acariciando seus filhinhos. Noutro palácio, viu-o preparando-se para o banho. Noutro, executando sacrifícios de fogo. Noutro, alimentando brahmanas. E noutro, comendo os restos deixados pelos brahmanas. Num palácio, o Senhor Krishna estava executando os rituais do meio-dia, noutro murmurando o mantra Gayatri, noutro dormindo em sua cama, noutro consultando seus ministros e ainda noutro brincando na água com suas companheiras. Num lugar, o Senhor estava dando caridade aos brahmanas, noutro lugar ele gracejava e ria com sua consorte, e ainda noutro lugar estava meditando na superalma. Num lugar estava servindo a seus mestres espirituais, noutro estava providenciando o casamento de seus filhos e filhas, ainda em outro lugar estava indo caçar animais. E noutro estava andando disfarçado para descobrir o que pensavam os cidadãos. Tendo visto tudo isso, Narada dirigiu-se ao Senhor Krishna. Só porque servi teus pés de lótus é que pude compreender estas variedades de tua potência Yogamaya, a qual os seres vivos comuns, desorientados pela ilusão, não conseguem começar a entender. Por isso sou muito afortunado e apenas desejo viajar por todos os 3 mundos cantando as glórias de teus passatempos, que purificam todos os mundos. Sri Krishna pediu a Narada que não se confundisse com a visão que este tivera das opulências transcendentais do Senhor, e descreveu-lhe o propósito de seus aparecimentos neste mundo. Ele então honrou o sábio de modo adequado, segundo os princípios religiosos,
e Narada partiu absorto em meditação sobre a suprema personalidade de Deus. Aqui terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: ao ouvir que o Senhor Krishna matara Narakasura e casara-se com muitas noivas, Narada Muni desejou ver o Senhor nesta situação. Ele pensou: é muito surpreendente que, num único corpo, o Senhor Krishna tenha casado ao mesmo tempo com 16.000 mulheres, cada qual num palácio separado. Assim, o sábio dentre os semideuses dirigiu-se avidamente para Dwaraka. A cidade ressoava com o canto de aves e abelhas que voavam pelos parques e jardins de recreio, enquanto em seus lagos, repletos de exuberantes lotos Indivara, Amboja, Kalahara, Kurmuda e Utipala, ecoavam os gorjeios de cisnes e grous. Dwaraka ostentava 900.000 palácios reais, todos construídos de cristal e prata, e esplendorosamente decorados com esmeraldas enormes. No interior desses palácios, os móveis eram ornados com ouro e pedras preciosas. O tráfego fluía por um bem estabelecido sistema de bulevares, estradas, encruzilhadas e mercados, e muitos salões de assembleias e templos de semideuses adornavam a encantadora cidade. As estradas, quintais, ruas comerciais e pátios residenciais estavam todos borrifados com água e protegidos do calor do sol por estandartes que tremulavam nos mastros. Na cidade de Dwaraka havia um belo bairro particular adorado pelos regentes dos planetas. Este distrito, onde o semideus Vishvakarma exibira toda a sua habilidade divina, era a área residencial do Senhor Hari, e por isso aí localizavam-se os suntuosíssimos 16.000 palácios das rainhas do Senhor Krishna. Narada Muni entrou num desses imensos palácios. Sustentando o palácio, havia pilares de coral com decorativas incrustações de pedras, gemas, vaidúrias. Safiras ornavam as paredes e os assoalhos reluziam com brilho perpétuo. Naquele palácio, Tuasta construíra dosséis onde pendiam cordões de pérolas. Havia também assentos e leitos feitos de marfim e pedras preciosas. A cargo do serviço estavam muitas criadas bem vestidas, com medalhões no pescoço, e também guardas protegidos com armadura e trajados com turbantes, belos uniformes e preciosos brincos. O clarão de numerosas lamparinas incrustadas de joias dissipavam do palácio toda a escuridão. Meu querido rei, nas colmeiras ornadas do telhado, dançavam pavões cantantes que viam a fumaça do fragrante incenso aguro a evadir-se pelas frestas das gelósias e confundiam-na com uma nuvem. Naquele palácio, o erudito Brahmana viu o senhor dos Satwatas, Sri Krishna, junto com sua esposa, que o abanava com um leque feito de cauda de iaque e cabo de ouro. Ela, em pessoa, o servia dessa maneira, embora fosse auxiliada constantemente por 1000 criadas iguais a ela em caráter pessoal, beleza, juventude e trajes finos. O Senhor Supremo é o maior defensor dos princípios religiosos. Por isso, ao perceber a presença de Narada, ele levantou-se imediatamente do leito da deusa Sri,
prostrou sua cabeça coroada aos pés de Narada e de mãos postas fez o sábio sentar-se em seu próprio trono. O Senhor lavou os pés de Narada e então pôs a água sobre sua própria cabeça. Embora o Senhor Krishna seja a suprema autoridade espiritual do universo e o amo de seus devotos, convinha-lhe comportar-se desta maneira, pois seu nome é Brahmanya-deva, o Senhor que favorece os Brahmanas. Assim, Sri Krishna honrou o sábio Narada, banhando-lhe os pés, embora a água que banhe os pés do Senhor se torne o Ganges, o mais sagrado santuário. Depois de adorar perfeitamente o grande sábio entre os semideuses, segundo os preceitos védicos, o Senhor Krishna, que é ele mesmo o sábio original, Narayana, o amigo de Nara, conversou com Narada, e a fala compassada do Senhor era tão doce quanto o néctar. Por fim, o Senhor perguntou a Narada: que podemos fazer por ti, nosso Senhor e Mestre? Sri Narada disse: ó Senhor Todo-Poderoso, não é surpreendente que tu, o governante de todos os mundos, mostres amizade por todas as pessoas e ainda assim subjugues os invejosos. Como bem sabemos, apareces devido à tua livre vontade, a fim de conceder a este universo, por meio de sua manutenção e proteção, o bem supremo. Dessa maneira, cantam-se tuas glórias em toda a parte. Agora vi teus pés, que concedem liberação a teus devotos, sobre os quais até mesmo o Senhor Brahma e outras grandes personalidades de insondável inteligência só podem meditar dentro de seus corações, e aos quais recorrem em busca de salvação aqueles que caíram no poço da existência material. Por favor, abençoa-me para que eu possa pensar sempre em ti enquanto viajo. Por favor, concede-me o poder de me lembrar de ti. Narada, então, entrou no palácio de outra das esposas do Senhor Krishna, meu querido rei. Ele estava ansioso para testemunhar a potência espiritual possuída pelo mestre de todos os mestres do poder místico. Lá, ele viu o Senhor jogando dados com sua amada consorte e seu amigo Uddhava. Para adorar a Narada, o Senhor Krishna levantou-se, ofereceu-lhe um assento e etc. E então, como se não soubesse, perguntou-lhe: quando chegaste? Que podem pessoas necessitadas como nós fazer por aqueles que são plenos em si mesmos? Em todo caso, meu querido Brahmana, por favor, torna minha vida auspiciosa. Ouvindo isto, Narada ficou atônito. Simplesmente levantou-se em silêncio e foi para outro palácio. Desta vez, Narada viu o Senhor Krishna tal qual um pai afetuoso, ocupado em acariciar seus filhos pequenos. Dali, foi para outro palácio e viu o Senhor Krishna preparando-se para tomar banho. Num lugar, o Senhor estava oferecendo oblações aos fogos de sacrifício. Noutro, realizando adorações por meio dos 5 Mahajagyas. Noutro, alimentando os Brahmanas. E ainda noutro, comendo os restos de comida deixados pelos Brahmanas. Num lugar, o Senhor Krishna, como parte do cumprimento dos rituais de adoração ao pôr do sol, estava abstendo-se de falar e murmurando o mantra Gayatri. E noutro, movimentava-se com sua espada e escudo nos locais destinados à prática de esgrima.
Num lugar, o senhor Gadagraja estava montando em cavalos, elefantes e quadrigas, e noutro estava descansando em sua cama, enquanto trovadores recitavam suas glórias. Em algum lugar estava consultando ministros reais, como Uddhava, e noutro lugar estava brincando na água, rodeado de muitas cortesãs da sociedade e outras jovens. Num lugar estava presenteando brahmanas excelentes com vacas bem enfeitadas, e noutro estava ouvindo a narração auspiciosa de epopeias e puranas. No lugar encontrava-se Krishna a desfrutar com trocas de gracejos a companhia de determinada esposa. Noutro lugar, ele, junto com sua esposa, estava participando de funções ritualísticas religiosas. Noutro lugar, Krishna estava ocupado em tratar de assuntos relacionados com o desenvolvimento econômico. E ainda noutro, estava desfrutando a vida familiar de acordo com os princípios reguladores dos Shastras, das Escrituras. No lugar, estava sentado sozinho, meditando na suprema personalidade de Deus, que é transcendental à natureza material, e noutro estava prestando serviço subalterno a seus superiores, mediante o oferecimento de coisas desejáveis e de adoração reverencial. Num lugar, em consulta com alguns de seus conselheiros, estava planejando batalhas, e noutro estava travando acordos de paz. Num lugar, o senhor Keshava e o senhor Balarama estavam juntos, ponderando o bem-estar dos homens piedosos. Narada viu o senhor Krishna ocupado em casar seus filhos e filhas com noivas e noivos adequados e no momento apropriado, e as cerimônias matrimoniais estavam sendo executadas com grande pompa. Narada observou como Sri Krishna, o mestre de todos os mestres de yoga, despedia-se de suas filhas e genros e também os recebia em casa de novo por ocasião das grandes celebrações de festivais. Todos os cidadãos ficavam atônitos ao verem essas celebrações. Num lugar, Krishna estava adorando todos os semideuses com sacrifícios esmerados, e noutro estava cumprindo suas obrigações religiosas mediante atos de bem-estar público, tais como construção de poços, parques públicos e mosteiros. Noutro lugar, ele estava numa expedição de caça, montado em seu cavalo Sindhi e acompanhado pelos maiores heróis dentre os iados, ele estava matando animais destinados a ser oferecidos em sacrifício. Num lugar, Krishna, o senhor do poder místico, andava disfarçado entre as casas dos ministros e outros cidadãos, a fim de descobrir o que cada um deles pensava. Tendo assim visto esta exibição da Yogamaya, da potência interna do Senhor, Narada riu suavemente, e então dirigiu-se ao Senhor Hrishikesha, que estava adotando o comportamento de um ser humano. Narada disse: agora compreendemos tuas potências místicas, que são difíceis de entender, até para os grandes místicos, ó Alma Suprema, mestre de todo o poder místico. Só por servir a teus pés é que fui capaz de perceber teus poderes. Ó Senhor, por favor, concede-me tua permissão para que eu divague pelos mundos que estão inundados com tua fama, cantando bem alto teus passatempos que purificam o universo. A Suprema Personalidade de Deus disse:
Ó Brahmana, sou o orador da religião, seu executor e sancionador. Observo os princípios religiosos para ensiná-los ao mundo. Meu filho, logo, não te perturbes. Então Shukadeva Goswami disse: dessa maneira, em cada palácio, Narada viu o Senhor em sua mesma forma pessoal, executando os transcendentais princípios da religião que purificam aqueles que se ocupam nos assuntos domésticos. Tendo visto repetidas vezes a formidável exibição mística do Senhor Krishna, cujo poder é ilimitado, o sábio surpreendeu-se e encheu-se de admiração. O Senhor Krishna honrou muito a Narada, agraciando-o com presentes relacionados com a prosperidade econômica, gozo dos sentidos e os deveres religiosos. Assim, plenamente satisfeito, o sábio partiu, lembrando-se sempre do Senhor. Deste modo, o Senhor Narayana imitava a conduta dos seres humanos comuns, manifestando suas divinas potências para benefício de todos os seres. Assim, ele desfrutava, querido rei, em companhia de suas 16.000 excelentes consortes, que serviam o Senhor com seus olhares tímidos e risos afetuosos. O Senhor Hari é a causa última da criação, manutenção e destruição do universo. Meu querido rei, qualquer um que cante, ouça ou apenas aprecie as extraordinárias atividades que ele executou neste mundo, as quais são impossíveis de imitar, com certeza desenvolverá devoção pelo Senhor Supremo, o outorgador da liberação. Assim, terminamos esse capítulo 69. Em descrição do significado desse último verso, Srila Vishwanatha Chakravarti deu vários sentidos para a palavra Ananya Vishayani. Este termo pode indicar que o Senhor executou atividades em Dwaraka que eram incomuns, mesmo para suas expansões plenárias. Isso para não falar de pessoas inferiores. Ou pode-se entender que o termo indica que o Senhor executou estas atividades para o benefício de seus devotos puros e exclusivos. Em todo caso, quem recita ou ouve narrações desses passatempos, de certo se ocupará na consciência de Krishna e, como escreve Srila Prabhupada, com certeza achará muito fácil atravessar o caminho da liberação e saboreará o néctar dos pés de lótus do Senhor Krishna. Srila Prabhupada salienta ainda que a palavra Anumodati nesta passagem indica que alguém que apoia um pregador do movimento da consciência de Krishna também receberá os benefícios aqui mencionados, mostrando então, que essa leitura, essa meditação nos passatempos do Senhor Krishna fazem que a pessoa, com certeza, como é descrito nesse verso, vai desenvolver a devoção pelo Senhor Supremo, que outorga a liberação desse mundo material. Então, Krishna ele vai nos retirar da ilusão dessa forma humana, desse ciclo de nascimentos e mortes, e vai nos levar automaticamente para o mundo espiritual, retirando os véus da ilusão. Porque se você entende que Krishna é que está mantendo, criando, mantendo e destruindo esse universo de tempos em tempos, logo Krishna é a única coisa real por trás de toda essa substância, que se manifesta como o dito mundo material fenomênico. Tudo é o poder de Krishna em manifestação. E quando você se rende a Krishna, então você está diretamente relacionando a sua vida com a fonte suprema desse universo que é ilusório.
Só existe uma realidade por trás de tudo, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material, que é o Senhor Krishna. E o resto, né, são energias de Deus ou expansões de Deus se manifestando. E você entende que, como uma energia superior de Krishna, você é uma expansão, né, da Yogamaya, da potência interna de Krishna. É uma energia criada por Krishna para se relacionar com ele lá no mundo espiritual. Mas você pode se relacionar com Krishna também aqui no mundo material, nessa forma humana, quando você está completamente consciente de Krishna. Essa consciência você vai adquirir, né, seguindo esses processos que Deus está ensinando aqui, através da contemplação de seus passatempos e do cantar de seu santo nome. Ou qualquer coisa que seja relacionada, né, com ele, né, dentro disso que chamamos do Sri Krishna Sankirtana, glorificar e ouvir tudo o que está relacionado com Deus, para que a nossa mente seja purificada e liberada por Krishna desse reflexo contaminado, né, que estamos vivendo aqui nesse mundo material. Se você não está sempre, né, na energia de Krishna, significa que você perdeu o sentido da existência espiritual, e é exatamente por isso que as pessoas estão vivendo em ansiedade constante nesse mundo, né, que causa sofrimento, medo, insegurança. Já no mundo espiritual ele é chamado Vaikuntha Loka, é o mundo sem ansiedade, porque quando você está com Deus, você tem tudo, né? No mundo espiritual tudo é perfeito, tudo é feliz. Entende? E aqui nesse mundo material, como você resolveu ter uma experiência sem Deus, aqui tudo é sofrimento, é miserável, é temporário, mutável, nada tem continuidade, né? Então uma hora você está alegre, uma hora você está triste, feliz, infeliz, tudo isso é o falso ego, é o mundo das dualidades, que logo lá no começo do Bhagavad Gita, Krishna pede para você observar, né? Quando acontecer uma alegria, uma tristeza na sua vida, não se envolva com isso. Fica sempre além disso, lembrando que por trás de todos esses envolvimentos mentais ou especulações mentais está a substância suprema, o Senhor Krishna. E aqui nesse capítulo, então, é algo maravilhoso, né? O poder místico de Krishna, imagina, ele se expandiu, né, em 16 mil formas, se relacionando com cada rainha de uma forma específica, e Narada Muni, né, que é um sábio entre os semideuses, é um devoto puro de Krishna, ele simplesmente, né, queria entender isso, como que Krishna consegue fazer essas atividades se expandindo, e ele ficava cada vez maravilhado que quando ele entrava em cada palácio, o Senhor Krishna estava fazendo uma ação assim, completamente diferente, e em cada palácio ele era recebido por Krishna como se nunca tivesse visto ele, né? Cada Krishna era diferente, mas é o mesmo Krishna. Então em cada palácio ele falava, ó Narada, ó você aqui, tal, ele já tinha sido recebido pelo outro Krishna lá no outro palácio, entende? E Narada, através dessa posição de devoção pura por Krishna, ele pode entender esse poder místico, e nós também podemos entender esse poder místico, né? Estudando aqui e meditando. Então Krishna ele vai se revelando, que na verdade ele está unicamente em Vrindavana, mas que ele se expande do jeito que ele quiser, em quantas formas for, né? Em todos os seus passatempos, né? Com formas completamente diferentes ou formas iguaizinhas a ele. E essa é a beleza de Deus, que ele está se doando pessoalmente do jeito que você quiser estar em relação com ele. E Narada assim ficava, né, vamos dizer, de bobeira, né, assim, uau, que coisa impressionante, né? Como assim? E Krishna, nesse passatempo dos palácios em Dwaraka, com as 16 mil esposas, ele dava o exemplo perfeito de um grihasta, né? De um ser que é casado e obedece perfeitamente às regulações, né, das escrituras de como
uma pessoa casada deve se comportar em relação à sua esposa, à sua família, ao seu procedimento diante da sociedade, à sua prática espiritual, mostrando que está tudo perfeito, né? Você não precisa renunciar ao mundo, você tem que viver, mesmo casado, se você vive de acordo com as regulações espirituais, isso é a mesma coisa que ser um sannyasi, né? E aí esse é tudo aquilo que Narada realizou, né? Vendo Krishna, porque Krishna, apesar de ser Deus, ele vem a esse mundo e, apesar de ele exibir esses tipos de poderes místicos, ele se comporta como uma pessoa comum. Deus não precisa se comportar, né, como... Não há leis para Deus, ele age do jeito que quiser, e ele vem aqui para esse mundo porque ele quer, não porque ele precisa vir, que ele quer ajudar alguém. Ele vem porque Krishna é o amor supremo e ele está sempre manifestando exemplarmente, né, como deve, né, se comportar uma pessoa comum ou um devoto dele nesse mundo. Quando ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, ele está ensinando o exemplo de um devoto puro. Entende? Tudo isso está já nas escrituras, já existe todo o conhecimento, desde o começo da criação, todo esse conhecimento já está disponível. Mas mesmo assim Krishna vem e manifesta a sua presença para se revelar para nós. E alguns sábios, como Narada Muni, né, alguns devotos puros, conseguem apreciar esses poderes místicos de Krishna na íntegra, né, e ficam maravilhados. Isso aumenta a potência espiritual no coração deles, tanto que Narada, após partir, né, pedia sempre a Krishna, faça que eu sempre lembre de ti. Ao viajar pelos 3 mundos, né, através dos meus poderes místicos, não deixa que eu nunca esqueça de sua pessoa e faça com que eu sempre revele os seus passatempos nesse universo gigantesco e assim eu possa purificar através das suas histórias, né, das suas atividades, todas as pessoas que ouvirem esses passatempos, porque as atividades de Krishna não são diferentes de Krishna, isso no conceito absoluto que ainda não entendemos com essa mente nossa ainda tão humana, vamos dizer assim. Mas quando você estiver na posição espiritual igual assim, ou parecida com a de Narada Muni, você vai entender essas atividades assim, transcendentais de Deus, porque você só pode compreender aquilo que é transcendental quando você estiver vivendo a sua vida transcendental. É isso também que quer falar, né, esses versos aqui. E se a gente medita nisso, é muito legal, né? Assim, é um mágico, né? Krishna, né, se expandindo. E cada um, Krishna tem sua vida pessoal, com sua rainha, no seu palácio, executando todos os deveres, com os filhos, com a sociedade, com a família, muito carinhoso, muito amoroso. Krishna sempre protege as suas rainhas, né, desfruta com elas naquele humor divino. E tudo isso é de um nível espiritual, né? Não podemos também assim, tentar colocar relação humana nos passatempos de Krishna, mas ele simula isso através da sua potência de Yogamaya, a sua potência interna. E assim deduzimos, né, que Krishna faz isso, faz aquilo, mas na verdade, quando Krishna está com suas esposas, elas são as deusas da fortuna. E tudo ali tem uma nuance assim, que não podemos compreender, como Krishna se relaciona com as suas esposas, quando ele tem filhos com ela, assim, tudo isso é feito de uma forma mística, não é assim igual à forma humana, né, que fazemos assim, aqui, né? Luxúria, assim, não tem essas coisas, ambição, porque Deus não tem ambição, Deus é o centro supremo, é o proprietário de toda a existência. Então Deus não tem luxúria porque ele é autossatisfeito, está completamente satisfeito em si mesmo. Mas mesmo assim ele vem manifestar esses passatempos. E nesse aqui em especial, né, que Narada está visitando os palácios de Krishna, ele está manifestando as atividades de um grihasta, de um homem casado. Então devemos compreender como agir no nosso dia a dia para ter uma vida, né, vamos dizer assim, harmoniosa, purificada, correta, onde não há empecilhos de você estar com outra pessoa
que entende também que é um espírito, entende que ela é uma devota de Krishna, de Deus, e a esposa e o marido se comportam numa harmonia interna para se libertarem desse mundo material e voltarem para Krishna juntos, né? Esse é todo o pedido, né, que Krishna descreve aqui nesses versos maravilhosos. Então, quando Narada realizou isso, ele simplesmente riu, né? Você fica rindo assim, você fica de bobeira. Nossa, mãe, como? Como é assim, né? Como assim que Krishna abre a boca e a mãe de Yashoda, né, no passatempo anterior a isso que nós falamos, lá em Vrindavana, e a mãe Yashoda vê assim, todos os universos dentro da boca de Krishna, e aí quando ela contempla muito, assim, ela entra numa espécie de transe, e quando ela vê, ela está com Krishna em seu colo, que ao mesmo tempo está dentro dele, então tudo está dentro e tudo está fora, e aí você vai realizando essa potência, né, de Krishna, que ele realmente é o Senhor místico. E todo esse mundo material que agora você vive, que você está ouvindo agora essa palestra, tudo isso aqui é um sonho da vigília, né, no caso. Então você acha que você está acordado, mas você não está acordado. Se você está no falso ego, você simplesmente está vivendo um tipo de segundo sonho. Assim como você tem o sonho quando esse corpo dorme, você tem um sonho acordado, vamos dizer assim. Mas o verdadeiro despertar é quando você transcende esses estados que são proporcionados como fenômenos dos modos da natureza material e atinge esse quarto modo da natureza de bondade pura, que é o despertar do espírito, onde você atinge a consciência espiritual. Isso aí é conquistado, né? É um samadhi, né? Que são conquistados por certos yogis assim, que fazem muitas austeridades, que estão sempre meditando na superalma em seu coração, e tantos outros processos espirituais. Porém, Krishna ele está dizendo que em Kali Yuga é basicamente impossível, né? Aqui há muita perturbação, ninguém consegue sentar em meditação assim, calmo, né? A mente é muito agitada, tem muitas formas, pensamentos pesadas, e aí não conseguimos uma estabilidade mental. Porém, Krishna fala, mas eu estou trazendo aqui, através da minha encarnação de Chaitanya, para você, esse canto do santo nome. Se você canta o nome, ou se você simplesmente, né, lê ou descreve as minhas atividades, esse é o processo para Kali Yuga. Então você vai começar a me ver assim como um yogi faz através de anos de austeridade, simplesmente porque você canta ou medita nas atividades de Deus. Deus ele vai começar a se manifestar igualzinho dentro do seu coração. Por isso esse processo de Kali Yuga é muito fácil, né? Muito fácil. Em Sati Yuga, a era de ouro, né, que vem logo após essa Kali Yuga, as pessoas praticam o processo de meditação. E eles vivem lá 100 mil anos. E durante 60 mil anos eles praticam a meditação para realizar Deus. E aqui não, aqui Deus está manifestado em Kali Yuga, no seu santo nome, e aqui tem toda a mística, né, de ler esses passatempos que a gente não compreende. Como, ao ler, ao meditar nesses passatempos, Krishna vai se revelar igualzinho para a gente, como uma pessoa que fica meditando 60 mil anos. Aqui nós só temos, né, vivemos só 100 anos em Kali Yuga e essa duração de vida vai diminuir com o tempo. Porém, tipo assim, a gente fala que vive 100 anos, mas tem pessoas aí com 40, 50 que já estão na beira da morte, né? Então temos que aproveitar essa nossa forma humana, enquanto estamos saudáveis, conscientes, enquanto estamos, né, jubilosos e curiosos para receber essa informação e ouvir cada vez mais sobre Krishna. E assim ir atingindo esse estado de consciência, porque é uma rendição, né? É um serviço devocional, você ouvir sobre Deus. Você está se rendendo a Deus, procurando saber sobre Ele. Por isso que as primeiras atividades, né, do serviço devocional é Sravana Kirtana. Sravana significa ouvir sobre Deus. Srila Prabhupada falava que o maior poder espiritual que você tem para realizar Krishna é ouvir sobre Ele. E também glorificar, ou cantar, né? Kirtana, Sravana Kirtana.
Então, ouvindo e cantando sobre Deus, ou glorificando, ou cantando o seu santo nome, você vai atingir o sucesso na sua vida espiritual, se realmente você desejar estar em contato com Krishna e ir se desapegando do mundo material, não se interessando mais pelos valores, né, que são divulgados por uma sociedade materialista ou por uma sociedade demoníaca que só está interessada em lucrar ou sugar a energia da humanidade para seus próprios lucros e interesses. Entende? Então, quando você está com Krishna, você atinge um lugar especial em seu coração e renuncia, né, a tudo aquilo que externamente as pessoas estão falando, que é o certo, que é o bom, que isto tem que ser feito, né? Ninguém está interessado em Krishna, ninguém quer pegar o Bhagavatam e ler atentamente, se absorver. Aí as pessoas ficam, né, assim como no capítulo anterior, as pessoas querem diminuir o reino de Deus, com os seus reinos, né, impuros, contaminados pelo ódio, pela violência, pelo desejo de poder, de conquista, e aí os demônios seguem os seus caminhos. Isso é Kali Yuga, não precisa ficar tentando consertar o mundo não, porque Kali Yuga é assim. Temos que aceitar essa era, porque ela está sendo controlada perfeitamente por Krishna. E se as pessoas querem viver nessas condições, né, vivendo por ideais políticos, econômicos, sociais, né, ou ideais individuais, isso aí é problema delas. Krishna fala, abandona tudo e se rende a mim, simplesmente pensa em mim, torna-se meu devoto. Então Krishna está pedindo, relaxa, deixa a ilusão acontecer, deixa o sonho acontecer. Tem pessoas que gostam de ficar sonhando, não querem acordar, não querem se levantar da cama, né, material. Querem dormir continuamente, e Krishna dá o direito das pessoas de continuarem iludidas. Mas se você quer despertar realmente, se você começa a cantar com fé, com devoção, se você realmente começa a evitar os maus hábitos e afasta da sua vida tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é ruim, que perturba, né, a sua mente, e deposita completamente a sua confiança em Krishna, então você já alcançou 50% de vitória espiritual ao fazer isso. E aí depois você deixa que Krishna vai se revelando através da misericórdia dele no seu coração, na proporção que ele notar que você está se rendendo a ele com o discernimento, com inteligência, com carinho, com amor, com consideração a Deus, né? Porque Deus é Deus, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai ficar só reclamando da vida durante milhões de vidas? Você não vai fazer nada quanto a isso? Vai ficar defendendo nações, ideais políticos que são impérios, né, que se constroem com homens de caráter assim duvidoso e que no final eles se entregam ao sistema de corrupção, né, de corrompido, vamos dizer assim, pelo falso ego, e tudo vai se repetindo. É como uma novela, essa Kali Yuga, né? Então Krishna vem e faz arranjos, né? Nem precisa vir pessoalmente, assim, ele faz arranjos através dos seus semideuses e vai destruindo tudo aquilo que é contrário às leis do amor. E é isso que vai acontecer sempre. Então vamos viver nessa posição amorosa em nosso coração, sempre em gratidão, né? Principalmente porque agora estamos recebendo essas informações aqui do Bhagavatam, né? E por termos recebido também esse processo tão fácil de cantar os nomes de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, vamos seguir em paz nossa vida. Não precisa tentar consertar o mundo, não. Você também não precisa querer salvar as pessoas. Mas a partir do momento que você se torna uma luz nesse mundo, faça a sua parte, né? Levando esse conhecimento e, de acordo com o que Krishna quiser, ele vai te usando da maneira dele. Ele pode fazer você ser um bom pregador para o mundo, uma pessoa de potência, assim como Srila Prabhupada, estabelecendo, né, o movimento divino em vários lugares, e tantos outros, né, devotos de outras religiões que foram usados por Deus para estabelecer o amor dele nesse mundo material. E também pode ser que Krishna queira deixar você quieto num lugar lá, você fazendo a sua parte, emanando assim em solitário também. Então, depende de Deus, né? Não é você que vai decidir isso, é a força suprema que comanda tudo.
Então, dentro desse sonho, Krishna vai te usar de uma forma onde você vai despertar várias almas que, de alguma maneira, Krishna vai atrair para a esfera da sua potência espiritual. Ok? Então, vamos meditar. Isso aqui é maravilhoso, esse capítulo. Nossa, é tão interessante como Krishna ele se expande assim. É uma meditação que dá um nó assim, na nossa mente, mas a gente vai entendendo, né? Como o nosso lindo Senhor, ele expressa as suas atividades. E isso aqui dele ter se expandido em 16 mil formas, isso aqui é fichinha para Deus. Ele está expandido por vários universos, né? Ele está mantendo cada universo. E todos nós, em suma, somos expansões dele também. E ele está expandido e está dentro de cada nosso coração, que é tipo um palácio, né? Um palácio da alma, né? Ou o templo de Deus, seja como você quiser falar. Entende? Então não há nada assim sobrenatural para Krishna. E essa é a bênção de um devoto que começa a compreender a natureza de Deus, o seu poder, principalmente o seu amor e a sua doçura, né? A sua sabedoria e a sua riqueza, a sua opulência, a sua fama, a sua renúncia, né? Porque Krishna, apesar de ser Deus, ele renuncia até essa posição de Deus. E é assim, Krishna, estamos conhecendo Deus. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, a Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos. Haribo!